Não subestime o inimigo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz: Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. O fato de não enxergarmos o diabo, isso não quer dizer que ele não exista. O ar que nós respiramos, não enxergamos também, mas ele existe. A recomendação do texto sagrado é: estejam alertas e vigiem, isso em relação ao nosso inimigo chamado diabo. Alguns problemas que enfrentamos são de ordem física ou de ordem natural, mas outros são de origem espiritual. Então nem tudo é de origem espiritual e nem tudo é de origem natural, mas precisamos saber que há problemas que são de origem natural e outros de origem espiritual. Uma certa vez, quando eu morava aqui em Santo André mesmo, na Vila Pires, então eu estava sem fazer nada naquele momento e eu desci minha rua que não tinha saída naquela época, e eu desci até lá embaixo e havia um córrego e eu comecei a andar na margem daquele córrego. Então, quando eu vi um formigueiro, mas o que me chamou a atenção é que este formigueiro, ele estava coberto com um pedaço de telha. Então eu peguei um pau e tirei a telha de cima e notei que tinha alguma coisa dentro do formigueiro. Então eu tirei aquilo que estava dentro do formigueiro, e era um sapo, e ele estava morto, e a boca deste sapo estava costurada. Então, com este pau, eu tirei essas linhas que estavam costurando a boca daquele sapo, e eu abri a boca daquele sapo e tirei um papel, e quando eu abri o papel, havia o nome de uma mulher naquele papel. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu anulei toda aquela obra, desfiz tudo aquilo, e isso para a glória do nome do nosso Deus. Então não foi por acaso que eu fui dar essa volta e passei por ali. Conforme o texto que nós lemos, o diabo está sempre buscando uma maneira, um meio de nos devorar, porque ele veio realmente para roubar, matar e destruir. E ele faz isso de graça, mas tem pessoas que pagam para que ele devore a vida de alguém, para que ele destrua a vida de alguém. Infelizmente isso é uma verdade. Mas a Bíblia deixa bem claro que a nossa luta, ela não é contra pessoas, contra carne e sangue. Vejamos o texto, Efésios capítulo 6, versículo 12. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas é contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Sabemos, meus irmãos amados, pela palavra de Deus, que a nossa verdadeira luta, elas são contra demônios, principados e potestades que agem no mundo espiritual, mas que influenciam nossa vida aqui no nosso mundo material. Esses demônios, eles tramam contra a minha vida, a sua vida, contra o seu casamento, contra a sua família, o seu trabalho, a sua vida financeira, porque eles querem de alguma forma roubar, matar e destruir. Ele quer devorar você. Diante deste fato e de saber do poder que há nesses espíritos misericórdia, a palavra de Deus não diz que nós devemos ter medo do diabo ou dos seus demônios, mas o que a palavra de Deus diz, conforme nós lemos,
é que devemos estar alertas e vigiar em relação a ele. É esta a recomendação. O que pode nos enfraquecer ou nos fortalecer diante do inimigo? 1 João capítulo 5, versículo 18. Sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, porque o Filho de Deus os guarda, e o maligno não pode tocar neles. Esse versículo está aqui declarando que o maligno, ele não tem poder de tocar nos filhos de Deus. Ou seja, a pessoa que se arrependeu dos seus pecados e recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, então essa pessoa, se ela voltar à prática dos mesmos pecados, isso dará força ao diabo e com certeza você se enfraquecerá diante dele. E esse versículo aqui diz que ele poderá tocar você. Por quê? Porque continuam na prática do pecado. Mas se a pessoa que recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador se arrependeu dos seus pecados e não mais continuar pecando, então o versículo diz: o maligno não pode tocar. Nós vamos ser fortalecidos pelo nosso Deus Todo-Poderoso diante desse inimigo que quer nos devorar. Quando escolhemos pecar, também estamos escolhendo abrir a porta para demônios entrarem em nossas vidas, nos devorar, nos roubar, matar e destruir. Essa é a grande verdade. Mas quando escolhemos não pecar, então somos fortalecidos e aí o diabo ele não pode mais ter acesso em nossas vidas. Mas a estratégia do diabo é exatamente nos fazer pecar. Como? Enviando suas tentações para nos conduzir ao pecado. Porque quando nós pecamos de maneira deliberada, ou seja, quando nós escolhemos pecar, então estamos dando oportunidade para que ele venha e entre em nossas vidas, entre em nossa casa e venha causar danos e venha nos devorar. Por isso, não podemos subestimar o inimigo. Ele é astuto e de alguma maneira vai tentar nos conduzir ao pecado. Vamos lembrar aqui 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Quem é que ele pode devorar? São aqueles que continuam na prática do pecado. Eu não estou dizendo que nós não vamos pecar mais, os tropeços vão acontecer, isso é uma verdade, mas é diferente daquele que está vivendo na prática do pecado, sabe que é errado, mas continua fazendo. Isso libera a porta da nossa vida para que Satanás e seus demônios entrem e venham nos devorar. Muitos dos problemas são de origem espiritual. Por isso o recado é: estejam alertas e vigiem. Sabe, meus irmãos amados, parece que nós temos que vigiar, estar alerta quanto ao diabo e vigiar, mas muito mais estarmos alertas e vigiar a nossa própria vida. Porque somos nós que precisamos ser vigiados por nós mesmos, para que não entremos em pecado, não começamos a viver na prática do pecado e com isso damos liberdade para ele agir em nossas vidas. Misericórdia. Estejamos alertas e vigiemos quanto ao diabo, mas também quanto à nossa maneira de viver, em nome de Jesus. Amém? Oremos. Pai querido, sabemos que o Senhor tem todo o poder e o inimigo nunca poderá vencer o Senhor. Mas nós, Senhor Deus, temos que escolher se vamos viver na prática do pecado ou se vamos nos afastar do pecado.
Em nome de Jesus Cristo, nos ajude a vencer as tentações que o inimigo tem lançado sobre nós e com isso usando dessa estratégia para nos conduzir ao pecado. Pai amado, não queremos o diabo em nossas vidas. Nos ajuda a estarmos alertas e vigiarmos ao diabo e a nós mesmos. Assim, pedimos sua bênção, sua graça e sua direção, Pai eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu e você não temos que ter medo do diabo. O que temos que fazer é evitar o pecado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você grandemente, sua casa, sua vida, suas finanças, seu coração, em nome de Jesus Cristo. E da minha parte, um grande abraço a você. Amém?